Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais. Eu sou Gabriela Alves e começamos o Amazonas Zoom Entrevista dessa sexta-feira. E a nossa convidada de hoje é a advogada especialista em direito eleitoral, Denise Coelho, que é vice-presidente também da Comissão de Relações Internacionais da OAB Amazonas. Doutora, seja bem-vinda ao portal Amazonas Zoom. Olá, Gabriela, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está acompanhando aí o Amazonas Zoom e vamos tentar comentar um pouquinho, porque é muito importante o cidadão também compreender o que pode e o que não pode durante a eleição. Bom, gente, como a doutora já falou, a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o que é permitido e aquilo que não é permitido durante essa campanha eleitoral, tanto para nós que somos eleitores, quanto também para os candidatos. Então, se você que está assistindo aqui a nossa live tem alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários que a gente vai estar tirando aí essas dúvidas e você também pode compartilhar a nossa transmissão, lembrando que nós estamos ao vivo. Bom, doutora, nós já estamos aí na campanha eleitoral oficialmente, né? Inclusive, hoje iniciou a propaganda eleitoral no rádio, na TV, a gente já está acompanhando aí as propostas dos candidatos e muitos desses candidatos têm realizado eventos de campanha, ações nos bairros, nos municípios. E nessas ações, nessas reuniões, né, com a população, com líderes comunitários, muita gente tem ido e aí fica a dúvida. Por exemplo, nessas reuniões que os candidatos fazem, eles podem oferecer alguma ajuda, alguma coisa, algum brinde, por exemplo, para incentivar a ida dessas pessoas ou até mesmo sorteio? O que a lei diz sobre isso? Então, Gabriela, isso é muito importante para você que está ouvindo a gente, que vai estar no seu bairro, vai poder acompanhar. O que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele edita as normas que vão estar vigorando durante a eleição. E a partir do último dia 16 de agosto, iniciou aquela campanha de fato, né? Aquela reunião onde você pode pedir o voto, porque até então eles eram todos pré-candidatos, eles não poderiam estar pedindo voto expressamente. E aí, esse teu questionamento se pode ter algum tipo de benefício durante essas reuniões. Gabriela, não pode ter nenhum tipo de benefício, brinde, incentivo, inclusive alimentação. Se durante essas reuniões, após a reunião ser finalizada, for oferecido algum tipo de buffet, também já vai estar este candidato cometendo uma ilicitude eleitoral. É importante a gente observar isso, por quê? Porque nós temos casos aqui no nosso estado onde estes candidatos praticaram esse tipo de ação durante a eleição e após tomarem posse, que é quando você se torna, né, ocupa o cargo, tomou a posse, ele foi cassado, justamente porque já havia um processo que ocorreu durante a eleição de situações como essa, chama a população para uma reunião e aí tem algum tipo de benefício ao eleitor. Então, esse tipo de prática, ele é terminantemente proibido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, doutora, e também tem uma outra questão que é em relação às campanhas eleitorais dentro de templos religiosos, de igrejas, né? O que a lei diz sobre isso, sobre o pedido de votos, qual é o limite, né, de demonstrar o apoio a um determinado candidato? Essa situação relacionada às igrejas já foi, inclusive, objeto de discussão durante o período da pré-campanha, porque também a gente retorna aqui, né, vamos comentar na nossa prática do nosso estado. Já tiveram algum tipo de, durante reuniões, práticas religiosas, o pedido de voto expresso, inclusive durante o período da pré-campanha. O que acontece, gente? As igrejas, isso aí tem que ser um pouco mais didático para todo mundo conseguir compreender. As igrejas, elas têm uma espécie de concessão pelo poder público, porque os templos religiosos, eles recebem benefícios tributários, né, em relação ao IPTU, à isenção de imposto de renda de pessoa jurídica. Por tal motivo, não se pode pedir voto durante esses templos religiosos, essas práticas. Contudo, a gente sabe que é comum isso acontecer, não só no nosso estado, como em todo o Brasil. Caso você esteja vendo esse tipo de prática durante o culto religioso, durante a missa, é importante você saber que aquele tipo de prática é irregular, por conta dessa situação. Eu quis explicar por que é vedado, para que depois ninguém acredite que seja algum tipo de perseguição. É apenas a legislação corrente na prática. Mas a senhora falou aí da questão de pedir o voto, né, diretamente, por exemplo, para o público, para as pessoas que estão naquele ambiente religioso. Mas demonstrar o apoio de uma outra forma é permitido?
Olha, o cidadão, o eleitor, ele tem a permissão de fazer a livre manifestação. Inclusive isso também é porque todo ano que antecede a gente sempre vem para as consultas perante o Tribunal Superior Eleitoral. O próprio público pode fazer aquela manifestação, vou votar em X candidato, quero fazer uma blusa com o nome daquele candidato, o número, e quero sair por aí percorrendo. Eu, enquanto cidadão, eu posso exercer sim a minha livre manifestação, que é justamente nesse sentido. Agora sim, gente, vamos diferenciar a livre manifestação de um eleitor para 50 eleitores, né? Ali a gente já não vai ter uma prática de livre manifestação de um eleitor. A gente vai ter ali um pedido de voto de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Ok, doutora. E agora também durante esse período de campanha eleitoral, a gente vê muitos jingles, né, muitas músicas dos candidatos, carro de som. Em relação a essa questão específica do uso do carro de som, né? Os candidatos ele têm essa permissão para usar, tem questão de horário, a questão do volume, como é que funciona a legislação nesse sentido? É perfeito o teu questionamento, inclusive eu estava comentando para explicar essa parte didática. E sabe, gente, não sei se vocês lembram daquele carro que passava 5 bolas de sorvete por R$1, Sim. que percorria a cidade inteira? Então, na situação dos jingles, não pode percorrer livremente. Os carros de som, eles são permitidos caso eu esteja em uma atividade específica. Vou fazer uma caminhada. Pode estar passando porque eu estou naquela atividade. O candidato tem que estar presente nesse caso? Não, pode ser uma atividade sem o candidato estar presente, mas eu tenho que ter uma atividade específica, né? Eu vou fazer um comício após essa caminhada. O jingle, ele pode percorrer. O que não pode ocorrer é esse comentário das 5 bolas de sorvete por R$1, é porque eu não posso ter o carro do candidato passando nos bairros livremente sem ter uma atividade específica. E se o eleitor tiver um veículo e ele quiser colocar, por exemplo, a música do candidato, ele pode? Não, porque assim, a gente tem que respeitar o que acontece. Tem um limite na legislação de horário, né, que você me perguntou. O horário permitido é de 8 às 22 horas. Então, se você já estiver ouvindo o jingle a partir das 23, você já sabe que aquele candidato ele vai estar, sim, cometendo um ilícito. Tem uma outra situação também, tem o volume só vai até 80 decibéis. E é importante esclarecer também para você que é candidato ou está acompanhando um candidato, que apoia esse candidato, observar isso por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do representante que está nas ruas fazendo essa fiscalização, o senhor Rui, ele está fiscalizando, inclusive, com aquele aparelho que mede os decibéis. Então, muita gente acredita assim, como é que a gente vai diferenciar se realmente está nos decibéis corretos? O TRE, junto com a sua equipe, está fazendo essa fiscalização, sim, em relação à quantidade de decibéis permitida durante a utilização de carros de som. E aí, por que a utilização tentando ali jogar para uma livre manifestação do eleitor, né, num carro particular? Para que eu possa exercer durante a eleição um carro de som, eu tenho que ter um alvará, uma liberação da Secretaria Municipal, tá, ambiental, que permite essa circulação daquele veículo específico. Se eu quiser ficar ouvindo no meu carro, tudo bem, mas eu não vou poder aumentar para que eu possa atingir outras pessoas. Por isso que eu coloquei. Se eu colocar num volume muito exagerado, eu já vou poder estar caracterizando como se fosse um carro de som. Perfeito, doutora. E em relação aos eleitores que, por exemplo, eles querem colocar um cartaz, uma faixa na frente de casa, né? Antes, muitos eleitores, principalmente no interior do estado, tinham aí o costume de pintar a parede de casa, de colocar ali o número do candidato. O que a lei diz sobre isso? E em relação aos veículos também, a gente vê que tem muitos veículos já com adesivo ali na parte traseira, mas, por exemplo, os condutores, eles podem envelopar o carro? O que é permitido? Então, o que é permitido? É permitido a utilização do adesivo plotter, que é aquele que tem os furinhos perfurados, né, no vidro traseiro, que é como você comentou. Eu não posso simplesmente, além do vidro traseiro, colocar vários adesivos no carro, aonde eu vou estar descaracterizando o veículo e vou estar dando a impressão de envelopamento. Então, assim, eu quero apoiar o candidato e vou adesivar o meu veículo, eu vou colocar apenas no vidro traseiro.
Posso ainda pôr um adesivo menor na parte da frente, na lateral, mas, gente, não vamos caracterizar o envelopamento, porque isso vai gerar, ao invés de você estar ajudando o candidato, você vai estar prejudicando, porque isso vai ensejar uma multa de propaganda irregular para o candidato, e essa multa ela varia de 5 a 30 mil reais. Em relação às residências aí, o cartaz... Ah, é verdade. Em relação às residências, você comentou dos muros. Os muros não são mais permitidos, né? Aquela pintura com número, com nome. O que é possível a gente pôr nas nossas residências? A gente pode colocar uma espécie de banner, adesivo. Lembrando, tem uma metragem que não pode ultrapassar 2 metros quadrados, salvo engano, essa metragem desse tipo de folheto, ou banner, ou até mesmo adesivo para a residência. Tem uma limitação. Tem uma limitação de tamanho. Então, assim, você não pode ultrapassar a regra, porque por mais que vocês queira estar ajudando aquele candidato, você vai acabar prejudicando, porque tem sempre a questão da multa. Nesse caso do eleitor ele cometer esses erros aí, a multa vai para o eleitor, vai para o candidato, como é que funciona? Para quem que vai a penalidade? Bom, a princípio, o que acontece? Cada propaganda, tanto a impressa quanto a das redes sociais, ela deve constar o CNPJ do candidato. Então, como forma da fiscalização ser mais clara, vai geralmente para o candidato, porque na propaganda já vai ter o CNPJ daquele candidato. Mas assim, há também casos onde o eleitor ele acaba sofrendo com algum tipo de ação em relação a essa propaganda irregular. Mas, a princípio, a multa vai diretamente para aquele candidato durante o período eleitoral e pós-eleitoral se essa denúncia também for feita. E é bom lembrar a quem está assistindo a gente do Pardal, que é o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. É um aplicativo muito intuitivo. Você pode simplesmente gravar, tirar uma foto, fazer um print, no caso das publicações irregulares na internet, e submeter direto no aplicativo e você fica acompanhando. Se aquela sua denúncia, que é anônima, é importante a gente esclarecer que ela é anônima, ela vai ser tramitada e virar um processo criminal ou não perante a Justiça Eleitoral. Então é bom os eleitores ficarem bem atentos a essas regras, porque em vez de ajudar, pode acabar prejudicando, né, o seu candidato. Bom, gente, para você que está acompanhando aqui a nossa live, nós estamos conversando com a doutora Denise Coelho, que é especialista em direito eleitoral, e ela está tirando diversas dúvidas sobre o que é permitido durante a campanha, tanto para os eleitores quanto para os candidatos. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, você pode colocar aqui a sua pergunta. Agora a gente vai para um intervalo bem rápido, mas nós voltamos já. Voltamos ao vivo com o Amazonês em Entrevista dessa sexta-feira. Bom, doutora, a gente estava falando aí, né, sobre a questão das regras da campanha eleitoral nas ruas, né, nas residências, em relação aos veículos, mas agora falando da campanha eleitoral na internet, no ambiente virtual. A gente vê que o investimento dos candidatos está muito forte nas redes sociais, né? A campanha está bem diferente esse ano, e eu quero abrir falando primeiro de uma dúvida, mesmo uma curiosidade assim de jornalista. A gente vê que os candidatos eles têm impulsionado as publicações em busca de seguidores. A gente vê que tem candidatos com um número muito expressivo de seguidores, e eu queria saber se, assim, na sua avaliação, esses números de seguidores eles podem de fato ser revertidos em voto. De que forma essa quantidade de pessoas que seguem um candidato nas redes sociais pode ser boa para esse candidato, ou no final nas urnas a coisa é diferente? Bom, então vamos por parte nessas perguntas. Sim. O que acontece? O impulsionamento, ele já é permitido há 2 eleições anteriormente. Contudo, por conta de uma portaria que foi feito um acordo entre o Meta, que é a empresa que administra o Facebook, e o Instagram,
todo o impulsionamento relacionado à eleição, se você tem a palavra eleição, deputado, candidato, você tem que fazer uma verificação daqueles perfis. Por quê? Que é para quando aquele impulsionamento chegar nas tuas redes sociais, o que vai aparecer lá para você? Não sei se você já viu ou se quem está ouvindo a gente já percebeu isso. Tem escrito lá, eleições 2022 TSE, e o número e o nome da pessoa que pagou aquela propaganda. Por quê? Porque aquele impulsionamento ele vai constar na prestação de contas do candidato. Inclusive, gente, durante o período do registro das candidaturas, o candidato ele já informa qual é a rede social que ele vai utilizar. Caso ele queira criar uma nova rede social durante esse período eleitoral, ele tem que solicitar perante o tribunal, no seu registro, que ele vai usar mais essa rede social. Pois bem, a parte do impulsionamento é legal, tem que ter apenas essa verificação e realmente quem está pagando o impulsionamento. E em relação a essa conversão entre seguidores e eleitores, né? A gente tem várias análises, pelo menos na prática técnica em relação a essa situação, que é complicado eu te afirmar se realmente a gente consegue transformar esses eleitores em seguidores. Por quê? Porque às vezes o direcionamento não é buscando apenas eleitores em si, mas sim uma divulgação. E aí tem questões específicas, né, que você coloca perfil, idade, homem ou mulher, situação, escolhas e tudo mais. E nem sempre você consegue converter esses seguidores em eleitores. Vamos ver se realmente esses candidatos que estão com um número expressivo de seguidores vão ter essa conversão durante o pleito, né? Dia 2, dia 3 a gente volta aqui e comenta se realmente houve essa conversão, né? Mas não dá para negar também que esse engajamento na internet não é importante, né? Que eles têm buscado. Com certeza, até porque a internet, desde a eleição de 2020, por conta do Covid, que foi uma situação muito atípica e tudo mais, a gente vem verificando o quê? Que você consegue atingir um número muito significativo na internet do que naquele corpo a corpo que a gente chama, em uma caminhada, em uma ida à feira ou a um bairro. Você consegue atingir um número bem massificado na internet do que no corpo a corpo. Contudo, é o que eu estou comentando, a gente não tem essa certeza para afirmar se os seguidores vão se tornar eleitores ou não. Perfeito. Doutora, agora em relação aos influenciadores digitais, né? Se a pessoa, o influenciador, tem um grande número ali de seguidores nas redes sociais, né? Ela pode expressar, falar em quem ela vai votar e fazer campanha ativamente para esse candidato? Bom, nós temos duas situações aqui. O que acontece? Na eleição passada de 2018, nós tivemos inclusive uma candidata aqui no nosso estado ao cargo de deputada estadual, que não sei se os nossos ouvintes vão estar aí lembrando, mas ela contratou como cabo eleitoral algumas digitais influencers do nosso estado. E isso ensejou um processo perante o Tribunal Regional Eleitoral, que inclusive foi tramitado. E em consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, já está determinado que não é permitido o pagamento dessas celebridades, dessas pessoas que o influenciam como cabo eleitoral. Contudo, vem aí justamente aquela parte em que a legislação ainda não proibiu. Eu posso ter a minha livre manifestação enquanto eleitor. Então, assim, e isso a gente pode até recordar de um show que teve no início do ano, aquele festival Lollapalooza, onde houve uma manifestação de uma pessoa que é artista. E isso chegou a ser questionado perante o Tribunal Superior Eleitoral. O que ficou o entendimento? Que os artistas, eles também podem fazer essa sua livre manifestação. O que não pode ser, gente, é a contratação dessas pessoas, porque atinge um número maior de seguidores ou fãs, o que quer que seja, e aí está tendo uma remuneração para justamente publicar uma campanha de alguém que esteja disputando esse pleito de 2022. Perfeito. E voltando à questão do impulsionamento das publicações, né? A gente falou dos candidatos que quando eles vão impulsionar ali a campanha, a propaganda, eles precisam dizer, né, qual é o canal, enfim, de comunicação, qual é a página exatamente. O eleitor, se ele quiser impulsionar algum conteúdo referente a um candidato na rede social pessoal dele, ele pode fazer isso? Ele vai estar aí, é igual a questão do envelopamento do veículo, é igual a questão também lá da casa. O que acontece? Ao invés de contribuir com o candidato, ele vai estar prejudicando, porque o impulsionamento ele tem que ser feito no cadastro do CNPJ daquele candidato, que é justamente o registro do candidato perante a Receita Federal e perante também o Tribunal Superior Eleitoral.
Para que eu, cidadão comum, possa impulsionar algum tipo de conteúdo, eu não vou poder estar fazendo essa divulgação, esse impulsionamento, porque o que vai acontecer? As informações dos sistemas, elas são linkadas. Lembra que eu comentei que tem que ter a verificação? Eu não vou conseguir fazer o impulsionamento se o meu assunto trata de eleição. E se eu conseguir fazer, o próprio Facebook vai informar o TSE, olha, esse CPF cadastrado aqui, ele impulsionou para esse candidato. E aí acaba gerando um processo perante o tribunal. Doutora, e falando agora da questão das notícias falsas, das fake news, né? O que a legislação tem nesse ano, que trouxe nesse ano para as eleições, que a gente tem que ficar atento também, principalmente os eleitores? Bom, a questão da fake news, é bom a gente lembrar que os próprios candidatos não podem estar publicando informações falsas contra os próprios candidatos, porque isso acontece muito e isso gera um direito de resposta também durante o período da eleição. Os prazos durante a eleição, eles são muito rápidos, são 3 dias. Então, saiu uma notícia falsa contra mim, eu vou poder pedir o direito de resposta. A gente já tem até visto alguns casos assim, né? Sim, aí o que acontece? Se aquela pessoa, ela se sentir ofendida, o candidato, no caso, e entra com um pedido de direito de resposta, o prazo para a tramitação daquele processo é muito rápido, até porque o período da eleição é muito rápido. E aí, retornando para os eleitores, a questão da fake news. Publicação de fake news, ela é crime independente do período eleitoral estar ocorrendo ou não. Então, assim, gente, fiquem bem ressalvados em relação a qualquer tipo de publicação ou mensagem que você esteja passando à frente. Busque sempre saber a fonte, se aquela informação é verdadeira ou não, porque você pode estar cometendo algum tipo de crime ao publicar ou compartilhar aquela informação, mesmo que você não seja o autor da informação falsa. Ok. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui das redes sociais, uma pessoa... Ela mandou a seguinte pergunta: no bairro Dom Pedro, existe placas de nome de rua com a foto e um nome de um candidato, que inclusive é vereador, a gente não vai falar aqui o nome, mas a pessoa quer saber se isso é permitido. As placas foram instaladas quando ele, ainda agora na gestão dele como vereador. Esse adesivo, será que é um adesivo? Tipo aqueles adesivos comuns durante a eleição? Não, ela diz que é placas com o nome da rua. Placas que foram colocadas na frente das residências, né, sinalizando o número da residência, mas que tem a foto do candidato ali e sinalizando, né, que ele... Bom, pelo conteúdo que você está me colocando aqui, né, talvez uma verificação fosse mais interessante, mas vamos lá. Uma placa que foi posta no período em que era anterior à eleição. Por mais que tenha o nome dessa pessoa e a foto, ele estaria com outro problema aí, que é um problema que está na Constituição Federal, que é a personificação. O poder público, ele não pode personificar, ele não pode ter a imagem daquele, então, que está ocupando o cargo como vereador e tudo mais. Esse seria um crime anterior à eleição. Agora, se for numa situação onde o candidato ou os seus apoiadores grudaram qualquer espécie de adesivo em local público, poste, nome de rua, praça, escola, hospital, passarela, parada de ônibus, todos esses exemplos que eu comentei aqui com vocês, caso o candidato ou os seus apoiadores façam essa espécie de colagem desse material, aí ele vai estar cometendo um crime de inicitude eleitoral. Por quê? Porque isso são patrimônios públicos. E no patrimônio público não pode se ter nenhum tipo de propaganda eleitoral. Inclusive, gente, durante a semana que passou agora, na última sexta-feira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o relator Érico Desterro, ele editou uma portaria justamente para impedir que durante a eleição se tenha veículos adesivados no Tribunal de Contas Eleitoral e provavelmente os outros tribunais e órgãos públicos possam seguir a mesma linha. Por quê? Porque é um órgão público. Então não se pode ter um tipo de propaganda de um candidato, porque você vai estar favorecendo um e desfavorecendo o outro. E por tal motivo não se pode entrar com esses veículos adesivados. Doutora, e falando agora sobre o dia das eleições, né? O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. Quais são as regras que os eleitores e também que os candidatos, assim, as principais regras, a gente sabe que devem ser muitas, mas quais são as principais regras que os eleitores, então, têm que ficar atentos aí para não quebrar nenhuma determinação?
Bom, vamos lembrar daqueles santinhos que fica tão ruim, tão poluído durante o dia da eleição. Você chega para fazer, né, praticar o seu voto e tudo mais. Aí no colégio eleitoral, na porta, tem vários santinhos espalhados. Isso é crime, gente. E assim, só que continua acontecendo, né? Então, primeira observação. Verificou no dia da eleição, que vai ser no dia 2 de outubro, verificou que tem santinho jogado, espalhado no colégio que você vota, fotografa, manda no Pardal, tira uma fotografia de amostragem, né? Porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Tem uma grande observação dessa eleição e que é um dos meus maiores receios. Sabe o que acontece, gente? O horário da eleição, ele foi unificado. Então, para nós aqui do norte, do Amazonas, a gente vai ter que iniciar a eleição às 7 horas da manhã e vai finalizar às 16 horas. Então, é muito importante para você que estava acostumado. Eu confesso, eu sempre saía de casa, meu colégio é próximo, não dá quase ninguém. Saía assim umas 4 horas da tarde, não vai dar ninguém, faço lá, pratico meu voto e tudo mais. Mas agora, com essa mudança da lei, eu já tenho que me programar para pelo menos sair um pouquinho mais cedo, né? E você também, que está aí acompanhando a gente, tenha sempre essa observação. A eleição vai começar aqui em Manaus, 1 hora mais cedo, porque nós temos mais 13 municípios, que o horário ainda é diferente, e vai começar às 6 horas da manhã. Então, vamos observar essa questão do horário durante o dia da eleição. Além das condutas, né, enquanto cidadão, a gente tem aquela questão da vedação da venda de bebida alcoólica, né? Então, por favor, vamos deixar as bebidas para o próximo dia, né? Porque não vai ser permitido. E sempre lembrando, gente, qualquer tipo de conduta estranha durante o dia da eleição que você verifique, o tribunal vai estar circulando, vai ter o suporte do Exército Brasileiro para fazer a retaguarda das sessões, tá, gente? Eles estão apenas ali para verificar se a situação está ocorrendo, para resguardar as urnas. Essa é a função do Exército no dia da eleição. Isso já foi motivo de muita discussão, sim, inclusive, né? E a Polícia Federal e todo o apoio e estrutura do Tribunal Regional Eleitoral durante a eleição. Faça a sua parte, pratique o seu voto logo cedo, não faça como eu e deixar para os últimos horários, né? Até porque a gente vai ter 1 hora a menos agora. E no caso dessas denúncias que a senhora falou, a gente pode usar também o aplicativo Pardal, né? Que está disponível. O Pardal, e logo quando chegar um pouco mais próximo, vai ter uma disponibilização de número de denúncia. Porque como eu comentei, vai ter toda a estrutura funcionando, você vai poder ligar, olha, eu estou vendo uma situação irregular, uma possível compra de voto, uma possível captação de sufrágio, né, que é a compra de voto em outro nome. Mas então você vai poder ligar diretamente e fazer aquela denúncia e o tribunal ou o Exército ou a Polícia Federal vai verificar em loco essa situação. Doutora, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, mas eu vou deixar esse espaço aí para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a você pela entrevista, Gabriela. Agradecer ao portal Amazonas 1, muito boa a iniciativa de estar fazendo esse papel informativo durante as eleições. Para você que está acompanhando a gente ou vai acompanhar depois dessa entrevista, muito obrigada por estar aqui e fico à disposição para dirimir qualquer questão relacionada à eleição. Gente, uma boa tarde. Doutora, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação no portal AM1. Deu pra gente tirar diversas dúvidas aí, inclusive eu gostaria que a senhora falasse suas redes sociais, né? Quem quiser acompanhar. Muito obrigada. Denise Coelho, é a mesma foto do convite, então acho que vai ser facinho. E eu sempre estou dando dicas, principalmente a legislação durante esse período eleitoral. Muito bom. Bom, gente, a gente vai encerrando o Amazonas 1 Entrevista dessa sexta-feira por aqui. Lembrando que essa transmissão vai ficar salva e você pode rever e compartilhar também. Eu sou Gabriela Alves e agradeço a sua participação. Até a próxima!